Os agentes William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento seguem presos e aguardam julgamento. A gente vai relembrar a participação de cada um deles no crime que vitimou Genivaldo de Jesus Santos. A pergunta que fica, Lucas, eles devem responder a coisas separadas? Me lembro que na ocasião falamos de tortura, homicídio qualificado, abuso de autoridade, mas eu percebo, Lucas, que quando a gente fala com a defesa deles, cada um argumenta uma coisa. Não, mas ele não estava em determinado momento. Ou outro foi o que jogou o gás lacrimogênio. Enfim, qual o entendimento jurídico nesse caso? Boa noite. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham mais uma vez. É importante frisar, Mariana, que de fato eles todos participam da ação criminosa, né? Eles todos estão ali envolvidos, mas de fato algumas ações dentro do corpo da ação criminosa são praticadas por alguns deles e outros não, e por aí vai. Eu fiz um levantamento aqui, é um levantamento breve, né? Não tem aqui a descrição total de tudo que aconteceu, de tudo que foi praticado, mas, por exemplo, dos 3 réus do processo, William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento, o William, por exemplo, é quem pede para que o Genivaldo coloque a mão na cabeça. É o William, por exemplo, que derruba o Genivaldo, que dá a gravata no Genivaldo, que depois ajuda a segurar a porta quando a bomba de gás lacrimogêneo foi jogada dentro do veículo. O Kleber Nascimento Freitas é quem xinga Genivaldo, ele chuta o Genivaldo, inclusive usa o spray de pimenta contra Genivaldo em uma distância inapropriada por pelo menos 5 vezes, né, sem necessidade, de forma inadequada. E o Paulo Rodolfo Lima Nascimento coloca o pé no pescoço, no peito de Genivaldo, junto com um dos outros 2, é quem joga o gás, a granada de gás lacrimogêneo dentro do veículo e quem também ajuda a segurar a porta, como eu já disse, junto com o William. Ou seja, todos eles participam da ação criminosa, né? Eles estão ali todos juntos. Mas, claro, eles praticam e participam em momentos diferentes, em situações diferentes, de coisas diferentes de todo esse corpo criminal. Eu estou aqui com os advogados da família de Genivaldo, os advogados que são e atuam como assistentes de acusação dentro do processo criminal, Dr. Ives Melo, Mona Lisa Batista e Lucas Alves. Eles vão conversar conosco, obviamente, conversando com eles, e é bom que se frise, nós temos aqui a visão que parte dos assistentes de acusação, é a visão deles. Naturalmente, como você disse, Mariana, os advogados de cada um dos policiais podem ter uma visão diferente, e a gente sabe que dentro do ambiente processual a gente trabalha sempre com versões. Mas eu gostaria de começar falando com o Dr. Ives Melo. Dr. Ives, eu trouxe aqui um relato básico, né, um resumo básico do que aconteceu naquele dia de 1 ano atrás, da morte de Genivaldo, daquela execução que ficou conhecida em todo o mundo. E aí eu te pergunto, dentro do processo criminal que está acontecendo, de um possível júri que deverá acontecer, enfim, é possível que cada um deles, dos policiais, peguem penas diferentes por crimes diferentes, isso pode acontecer? E por que todos eles estão sendo acusados de homicídio, né? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Mariana, e boa noite, Lucas. Veja, no direito penal existe a conduta. A conduta ela pode se dar através de uma ação ou de omissão. Nesse caso, tanto tivemos ações praticadas pelos agentes, como tivemos omissões. E no caso da omissão, para o direito penal, neste caso, é penalmente relevante. Então, ainda que alguns dos agentes não tenham praticado a conduta do agir, pela sua omissão também serão responsabilizados e foram imputados pelo Ministério Público Federal a prática do crime de homicídio. Perfeito. Eu queria saber do andamento processual, né? É uma expectativa de muita gente saber se esse júri realmente vai acontecer, quando vai acontecer. Existe alguma expectativa? Em que fase está o processo hoje? Olha, o processo criminal está na fase recursal. Houve a sentença de pronúncia. A sentença de pronúncia é aquela que leva os réus ao corpo de jurados. A defesa interpôs recurso ao TRF. O Ministério Público Federal também interpôs recurso ao TRF para a inclusão do crime de abuso de autoridade. Será julgado pelo TRF, que vai decidir se mantém a decisão de pronúncia ou não. A família do senhor Genivaldo espera que a pronúncia seja mantida e que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ou seja, é importante frisar isso aqui. O TRF, então, decidirá, naturalmente, pela manutenção do júri e, além disso, se mantém o júri com ou sem o crime de abuso de autoridade. Exatamente.
Isso é que o Ministério Público pediu a inclusão do abuso de autoridade e o TRF vai decidir se mantém a inclusão do abuso de autoridade ou não. É importante a gente frisar para todos que estão nos acompanhando, o crime de abuso de autoridade, ele não é um crime que por si só, praticado de forma isolada, vai a júri popular. Mas como foi praticado em associação criminosa ao crime de homicídio, tudo é julgado junto, é mais ou menos isso? Em verdade, porque foi praticado em conexão ao crime doloso contra a vida, será todos os crimes submetidos ao julgamento pelo tribunal do júri. Importante só salientar também que no caso criminal que está sendo aí mais aguardado pela família, que é a punição penal dos agentes que praticaram, que foram imputados do crime de homicídio, a família espera que haja uma celeridade, que haja efetivação da justiça nesse sentido. E sobre a sua pergunta inicial, sobre as penas que serão atribuídas a cada um dos réus, isso vai caber ao juiz sentenciante ao final do júri, quando ele for proferir a sentença, que vai analisar todas as circunstâncias que o crime foi praticado e atribuir a pena isoladamente para cada réu. Doutor Ives, só por uma questão mesmo de deixar as dúvidas 100% sanadas. Nesse caso específico do crime de abuso de autoridade, já que a pronúncia não o inclui, caso o TRF mantenha a decisão do primeiro grau do juiz federal de não incluir esse crime no júri, esse crime ele é julgado à parte ou ele é como se não existisse? Vou usar a expressão. Entendeu o juiz, na decisão dele, que não havia elementos para a inclusão do crime de abuso de autoridade. Nós entendemos igual ao Ministério Público Federal. Nós entendemos que houve sim o abuso de autoridade e aí caberá ao TRF, agora neste momento, decidir se inclui ou não esse crime. Mas se ele não for incluído, caberá recurso por parte do Ministério Público Federal e aí vamos verificar quais serão os desdobramentos nesse sentido. A pronúncia foi só pelo crime de homicídio? Não, foi pelo homicídio e pela tortura. Homicídio e tortura. E o Ministério Público recorreu para acrescentar abuso de autoridade? Para acrescentar abuso de autoridade. Perfeito. Eu vou chamar a doutora Monalisa aqui à frente, vou pedir para que vocês troquem de lugar rapidamente, porque, doutora Monalisa, além do processo criminal, está em andamento também o processo civil, em que é solicitada a indenização à família. E eu queria saber também, lógico, esse processo é um que está sob sigilo, né? Então, assim, vocês não podem trazer muitos detalhes para a gente, mas há um anseio da população de um modo geral e da família para que essa reparação aconteça, né? Mais do que uma reparação financeira, é uma reparação simbólica também, né? Que mostra que de alguma forma o Estado, e aí quando eu falo Estado, é o Estado como um todo, né? A organização política do país se arrepende de ter de alguma forma praticado esse crime. É mais ou menos por aí? Lucas, boa noite Mariana, boa noite a todos. Tão quanto o processo criminal, o processo civil também é importante. Óbvio que a família anseia muito mais pelo processo criminal, mas o processo civil seria muito mais nesse sentido da responsabilização, né? Seria uma mensagem de que casos como esse teriam uma resposta tanto no criminal quanto na indenização. E aí, a indenização ela teria que ser conforme o dano causado, conforme o caso que ganhou repercussão no mundo todo. Então, um valor irrisório não seria capaz de, talvez, vou ser mais clara, não seria capaz de mostrar, de ensinar, né, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Perfeito. Há uma grande ansiedade também para que esse processo civil ele tome um encaminhamento e que seja acelerado também. Sim, com certeza. Agora ele está parado, óbvio que a gente não pode dar mais detalhes, porque está em segredo de justiça, né, porque envolve um menor, mas o anseio é que ele transcorra na mesma celeridade que está o criminal. Né? Eu tenho que ressaltar que o processo criminal está sendo um processo rápido, óbvio que agora está um pouco parado porque está na fase de recurso, mas o processo civil, a gente pede, a família anseia que também seja na mesma agilidade, né? Que seja ágil e que na sentença, em sua resolução, se traga uma indenização proporcional ao dano causado. Sim, com certeza, e principalmente porque a mãe de senhor Genivaldo é uma pessoa há mais de 72 anos, certo? Então, assim, quanto mais ágil for essa indenização, óbvio que não vai pagar a vida de Genivaldo. Valor nenhum será capaz de trazer a vida dele de volta. Mas é como tivesse dando jus ao nome dele, né? Então, quanto mais rápido a indenização sair, óbvio que a família prefere, né?
Perfeito. Eu agradeço aos advogados por enquanto. Mariana, eles estão aqui com a gente. Eu não sei se há mais alguma questão, algum questionamento a ser feito. Se estiver, nós estamos à disposição. Ô Lucas, é porque tem muito tempo que a gente falou, né, desse quesito específico que eu vou falar agora, que é o da comunicação de ocorrência dos policiais. A gente mostrou aqui com o Antônio Cardoso e tinham algumas coisas lá nessa comunicação de ocorrência, coisas como, por exemplo, que ele foi socorrido, encaminhado ao hospital, que ele apresentou bastante resistência, o que daria brecha para essa abordagem mais truculenta, mas não a ponto de colocar dentro... Aí, ó, a gente está vendo agora na tela, no momento passava as mãos pela cintura e pelos bolsos, diz isso, que passou a se bater e se opor violentamente contra os policiais, ao que diz essa comunicação de ocorrência assinada pelos policiais. Durante o trajeto, conduzindo, começou a passar mal, sendo socorrido prontamente. Eu acho importante nós trazermos essa comunicação de ocorrência, porque ela fala que é uma fatalidade desvinculada à ação policial legítima. Reforçando para você que ligou agora, essa comunicação de ocorrência é assinada pelos policiais. Nós, quando sofremos algo, nós fazemos um boletim de ocorrência. Os policiais fazem um comunicado de ocorrência, relatando como foi aquela ocorrência. E de acordo com os policiais, a culpa aí é toda de Genivaldo, que se bateu, que foi extremamente resistente, enfim, coisa que está muito clara no vídeo, né? O vídeo mostra claramente que ele já estava com pés e mãos amarrados quando foi colocado no porta-malas, onde se debateu por 11 minutos e 27 segundos, até balançar mais devagar, perder lentamente os movimentos até a morte. É com você, Lucas. Mariana, de fato, essa comunicação de ocorrência aconteceu. Eu queria chamar o Dr. Ives aqui de volta, porque a Mariana, ela traz lá no estúdio, Dr. Ives, e já faz até um pouco de tempo que a gente falou sobre isso, aspectos relacionados àquela comunicação de ocorrência que foi realizada pelos PRFs um dia depois na PF. Aí acredito que um dia depois, se não estou enganado. Como já faz um tempo, a memória pode ter falhado. Mas, enfim, foi feita essa comunicação de ocorrência logo depois. E nessa comunicação de ocorrência, eles colocam pontos como, por exemplo, que a violência utilizada contra Genivaldo foi usada porque Genivaldo teria reagido de forma violenta, teria sido muito violento, que no momento em que a abordagem acontecia, ou que a prisão acontecia, ou que a condução dele até ao posto policial acontecia, ele teria passado mal e teria sido prontamente socorrido, aspectos que em outras ocasiões já foram contestados por vocês, e vocês apresentaram inclusive elementos probatórios para demonstrar que não foi exatamente isso que aconteceu. Isso mostra algum tipo de má-fé, faz parte, de tudo ser analisado dentro desse processo, né, doutor Ives? Olha, isso já foi analisado na instrução probatória da primeira fase do procedimento do júri. Nós entendemos que houve uma precipitação naquela nota, nós entendemos que as imagens elas são claras do que aconteceu. As imagens foram submetidas à perícia pelo Instituto Nacional de Criminalística. A perícia sinalizou, comprovou por laudo técnico que Genivaldo não esboçou qualquer tipo de reação e que ainda, se estivesse esboçado qualquer tipo de reação, estava agindo em legítima defesa própria, porque estava sendo agredido. Então, as imagens e o laudo pericial foi claro nesse sentido. Então, entendo que aquela primeira nota divulgada pela instituição, ela foi precipitada. Logo em seguida, como todos devem lembrar, houve uma reconsideração, uma retratação por parte da própria instituição, reconhecendo que houve uma atitude ali não adequada, digamos assim, por parte dos PRFs. Então, não houve necessariamente uma admissão, mas isso ficou demonstrado pelas imagens e pela instrução probatória em audiência. Outro aspecto que foi colocado é que ele teria passado mal no caminho, né, no trajeto até o posto policial, mas as imagens mostram que ele perde a força
de lutar pela vida ainda no momento em que o veículo está estacionado. Seria um outro ponto, né, doutor Ives? Rapidinho que a gente está pouco sem tempo. Isso, as imagens por si só elas falam. Em determinado momento, Genivaldo ficou desfalecido ainda na viatura e já não tinha mais qualquer tipo de reação. Perfeito. Doutor Ives Melo, Mona Lisa Batista, Lucas Alves, a gente agradece a eles, Mariana, mais uma vez. Tem sido eles todos, né, de alguma forma, extremamente solícitos. Sempre que a gente pede, conversam conosco. Esse é um caso amplo, de muitos aspectos. Eles estão com bastante trabalho, né, estão tendo muito trabalho nesses últimos tempos, mas não deixam, né, de atender aos nossos chamados para esclarecer as dúvidas. A gente agradece demais a todos eles. E Mariana, volto contigo. Muito obrigada, Lucas, pelas informações. Minha gente, nós batemos e rebatemos muito o assunto hoje devido à extrema necessidade e importância. Foi um tema divulgado em todo o mundo. O caso Genivaldo foi manchete em todo o mundo. E aqui não ia ser diferente. Eu agradeço a você pela confiança e pela companhia de todos os dias. O Cidade Alerta fica por aqui.